Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, o Kakashi mais forte. Capítulo 491. À medida que a noite escurecia, Izumi caminhava sozinha pelas ruas de Konoha. Nessa época, ela já trocou o uniforme da Anbu e usou um vestido largo. Quando ela estava na metade, Izumi parou de repente. Dango, vamos comer isso hoje. Izumi murmurou para si mesma e então seu rosto ficou levemente vermelho, parecendo que ela estava pensando em alguma coisa. Mas logo essa timidez desapareceu e se transformou em uma espécie de solidão. Depois que Izumi entrou na loja e comprou dango, ela não comeu na loja, mas caminhou até um pequeno lago. Caminhando pelo longo calçadão, Izumi sentou-se no final. Seus pés balançavam no ar e o lago claro estava embaixo dela. Sob o luar, o rosto da garota refletia-se na água, como uma colorida flor de pêssego. Tirando um dango do saco de papel, Izumi abriu e mordeu-o lentamente, e uma sensação doce e gordurosa percorreu sua boca. Depois de mastigar algumas vezes, Izumi engoliu. Soltando um longo suspiro, Izumi murmurou, é muito fofo. Não sei por que Itachi sempre gosta de comer esse tipo de comida. Ele realmente parece uma criança. Depois que Izumi disse isso, ela não pôde deixar de rir ao se lembrar da aparência de Itachi no início. Eles tinham apenas 6 ou 7 anos naquela época. Izumi e seus amigos estavam brincando quando conheceram Itachi, que estava pensando na vida ao lado da pedra memorial. Comparado com seus colegas que ainda jogam jogos shinobi, Itachi é sem dúvida um garoto excêntrico. Com apenas um olhar, Izumi sentiu que esse garoto era especial. Desde então, o destino entre Itachi e Izumi começou. Quando Izumi pensou na cena daquele dia, ela não pôde deixar de revelar um sorriso. É tão bom ser jovem. Mais tarde, os dois foram para a academia e o intercâmbio foi aumentando gradativamente. Izumi descobriu que seus próprios pensamentos pareciam nunca acompanhar os de Itachi. Itachi sempre parecia estar dizendo algo estranho, e algumas palavras são algo que nem mesmo Izumi consegue entender agora. Porém, Izumi sabia que Itachi era realmente uma pessoa muito gentil. Naquele dia, quando Izumi comprou o último dango, Itachi olhou para ele ansioso, mas não demonstrou a menor emoção de querer. Foi a primeira vez que ela conversou com Itachi em muito tempo. Foi a primeira vez que ela soube que Itachi gostava de comer dango e também foi a primeira vez que viu Itachi com uma expressão infantil. Esse sorriso fez Izumi afundar profundamente. A partir daí, essa figura entrou no coração de Izumi e nunca mais saiu. Mais tarde, Izumi confessou a Itachi, mas infelizmente Itachi não respondeu a ela e saiu em pânico. Depois disso não há depois. Itachi desertou. Ele traiu o clã Uchiha e também traiu Konoha. Mas Izumi não acreditou. Ela não acreditava que o gentil Itachi faria tal coisa. Portanto, ela quer saber a verdade. Mas como pode ser tão fácil saber a verdade? Portanto, Izumi optou por ingressar na Anbu. Mas os requisitos de força da Anbu são muito altos. A menos que haja circunstâncias especiais, pelo menos a força do nível Tokubetsu Jonin é necessária para entrar na Anbu. Izumi naquela época não era forte o suficiente. Por isso, ela se esforçou muito nos treinamentos e 2 anos depois, finalmente ingressou na Anbu. Mas este é apenas o primeiro passo. Izumi queria conhecer o passado de Itachi e queria saber o que estava escondido atrás de suas costas fortes. Ela também entende que se quiser saber a verdade, nunca deverá investigá-la abertamente, porque isso é um tabu. Izumi descobriu profundamente que na Anbu ninguém mencionaria Itachi. Certa vez, Izumi quis perguntar a outras pessoas sobre isso, mas no final acabou sem resposta. Mais tarde, ela descobriu que o comandante da Anbu de Konoha, Atake Kakashi, emitiu uma proibição de que ninguém pudesse mencionar Itachi. Então, ela optou por se transferir para o 6º time, porque este é o lugar onde Itachi ficou, e também é o lugar onde ela mais pode entrar em contato com Kakashi. Talvez aqui ela encontre novas pistas. Itachi, onde você está agora? Izumi engoliu o último dango e olhou para o céu cheio de estrelas, sem saber qual era que Itachi via agora. Em algum lugar nas montanhas do país da Terra, Itachi também olhou para as estrelas no céu enquanto segurava um espeto de bambu na mão. Itachi-san, por que você ainda não descansou? Kizami, que estava ao lado dele, perguntou. Estou pensando em algumas coisas. Você deveria dormir primeiro. Itachi disse, e então colocou o espeto de bambu em seu manto. Quando Kizami viu isso, ele não disse nada, pois não era o primeiro dia em que Kizami fazia parceria com Itachi. Itachi sempre foi tão quieto, a menos que esteja na luta onde fale um pouco, caso contrário quase nunca falará. Kizami não entendia quantos segredos havia na mente de Itachi. Ele simplesmente sabe que a mente de Itachi estava muito além de suas suposições. Na opinião de Kizami, Itachi é uma pessoa misteriosa e assustadora. Para Kizami, é uma honra ser companheiro de equipe de uma pessoa assim. Kizami encostou-se na parede de pedra e fechou os olhos. Recentemente, eles estavam procurando pelo Jinchiki de Yonbi, então estavam bastante exaustos. Vendo Kizami fechar os olhos, Itachi tocou o espeto de bambu em seu manto e um leve sorriso apareceu nos cantos de sua boca. Itachi então se levantou e olhou na direção de Konoha. Ele está com um pouco de saudade de casa. Lá estão seus amigos, parentes e amantes, e ele está ausente há muito tempo. Breve. Izumi estava atordoada à beira do lago, nem mesmo notando que em uma árvore não muito longe do lago, uma figura de cabelos brancos prateados estava de pé. Depois de muito tempo, Kakashi suspirou suavemente e então se virou e saiu. Kakashi caminhou pelas ruas de Konoha, sentindo-se um pouco perdido por um tempo. Não havia muitas pessoas neste momento e a porta da loja ao redor foi fechando gradualmente. As luzes diminuíram e toda Konoha lentamente começou a ficar quieta. Kakashi olhou para a rua que aos poucos ficava silenciosa sozinha.
Mas não muito tempo depois, Kakashi viu que a loja familiar ainda estava aberta. Ramen e Shiraku. O cheiro familiar evocou as memórias de Kakashi, e seu estômago roncou neste momento. Kakashi ficou surpreso por um momento. Ele lembrou que antes estava ocupado com suas funções oficiais e parecia ter se esquecido até de jantar. Ele riu de si mesmo, pois esse tipo de coisa acontecia muitas vezes. Ele está sempre ocupado e se esquece de algumas coisas triviais como comer. Vendo que o Ishiraku Ramen ainda não havia fechado, Kakashi entrou. Bem-vindo. Ao ouvir alguém entrando, Teuchi cumprimentou o cliente sem sequer levantar a cabeça. Olá, Teuchi-san. Ao ouvir a voz familiar, Teuchi levantou a cabeça e olhou para o rosto familiar. Oh, é você, Kakashi. Por que você chegou tão tarde? Claro que é porque senti falta do ramen do Teuchi-san. Kakashi sorriu quando seus olhos ficaram crescentes. Ninguém sabe quantas emoções estão escondidas nessa expressão. Hahaha, eu sei que seu pirralho tem bom gosto. Por favor, espere um momento, eu farei isso para você. Kakashi sentou-se na cadeira e não demorou muito para que o ramen estivesse pronto. Ao ver o ramen fumegante, ele lembrou que não importa onde esteja, sempre haverá um vestígio de calor. Kakashi pegou os pauzinhos e disse com um sorriso, então obrigado pela comida. Capítulo 492. Konoha Base Raiz. Sai, a missão anterior foi concluída? Sim, está completo, Danzo-sama. Bom, desta vez há uma nova missão para você. Por favor, me diga, Danzo-sama. Parece haver uma situação anormal em torno do Templo do Fogo, então quero que você investigue. Templo do Fogo? Eu entendo. A missão desta vez não é para você ir sozinho, e não é adequada se você for com a identidade de membro do Holt. Ao ouvir isso, Sai levantou a cabeça para olhar para Danzo. Ele não demonstrou nenhuma expressão, mas em seus olhos há uma leve confusão. Danzo olhou para Sai com os olhos entreabertos e continuou. Desta vez, vou providenciar para que você entre no time 7, liderado por Ataque Kakashi. O que você precisa fazer é investigar o comportamento incomum de Kakashi. Investigando o comportamento incomum de Kakashi, Sai ficou um pouco surpreso quando ouviu isso. Afinal, como membro do Holt, ele conhecia muito bem Kakashi. Sai sabia que Kakashi é um homem muito poderoso. E Danzo pediu para ele investigar aquela pessoa? Isso é, sem dúvida, cortejar a morte. É preciso saber que Kakashi é originário da Anbu e é um dos melhores. Aos olhos de Kakashi, a habilidade de espionagem de Sai é simplesmente inútil. Eu sei o que você está pensando. Kakashi é realmente um personagem difícil de lidar, mas não estou pedindo que você o investigue deliberadamente. Você só precisa ter cuidado ao participar da missão. Você é o melhor em disfarçar, então vocês são os mais adequados para esta missão. Sai deu um suspiro de alívio ao ouvir isso e disse, eu entendo, Danzo-sama. Vai e não me decepcione. Esta pode ser uma missão de longo prazo. Sim, Danzo-sama. Sai meio ajoelhado no chão e disse com a cabeça baixa. Danzo observa Sai saindo e seus olhos brilham com brilhos frios. Kakashi, tudo apenas começou. Torre Hokage. Kakashi, há shinobi desconhecidos ao redor do Templo do Fogo. Quero que você leve Naruto e os outros para ver a situação. Sim, Tsunade-sama. A propósito, desta vez há outra pessoa que irá com você nesta missão. Tem mais alguém? Kakashi sentiu que isso era um pouco estranho. Entre. Tsunade disse suavemente. A porta foi gentilmente aberta e logo um jovem com uma jaqueta curta preta e cinza e calças pretas apareceu na frente de todos. Sua pele é translúcida e pálida, e em suas costas há um tanque sem pontas. O recém-chegado é Sai. Este é Sai, um membro da raiz, disse Tsunade. Olá, Kakashi-senpai. Estou muito feliz por poder fazer as coisas sob suas ordens. Sai disse, com um sorriso no rosto. Kakashi franziu a testa ligeiramente ao ver isso. O que está acontecendo? Por que Sai se juntou ao time 7 nessa época? Sasuke ainda está aqui, então por que ele está vindo aqui? Sai parecia ter visto as dúvidas no rosto de Kakashi, e ainda com um sorriso, ele disse. Kakashi-senpai, estou familiarizado com o terreno do Templo do Fogo, então posso ajudá-lo a completar esta missão. Quando Kakashi ouviu isso, ele olhou para Tsunade. Tsunade parecia sombria e disse, sim, Danzo disse que Sai conhece muito bem o Templo do Fogo, então o enviou para ajudar. É mesmo? Então muito obrigado, Sai, certo? Sim, Kakashi-senpai. Sakai disse com um sorriso. Depois de uma hora, reúnam-se no portão de Konoha. Ok, Kakashi-senpai. Depois que Sai terminou de falar, ele saiu da Torre Hokage. Tsunade-sama, o que está acontecendo? Kakashi perguntou confuso. Deve-se saber que a equipe de um shinobi é geralmente uma equipe de 4 pessoas e raramente muda. Mas agora que Sai foi adicionado inexplicavelmente, não admira que Kakashi estivesse confuso. Tsunade balançou a cabeça e disse, este incidente foi descoberto por Danzo. Ele disse que queria enviar você para investigar sobre este assunto. Missão. Embora pareça um pouco estranho, não posso recusar. Afinal, Danzo ainda é um ancião de Konoha. Kakashi ficou um pouco silencioso quando ouviu isso. Danzo tem estado muito quieto desde que caiu no Kotomatsukami. Por que ele organizou esse tipo de coisa de repente? Será que realmente há algo estranho nesta missão ao Templo do Fogo? Depois de pensar um pouco, Kakashi ainda não sabia a resposta. Eu entendo, Tsunade-sama. Bom, Kakashi, tenha cuidado. Sim, Tsunade-sama. Kakashi saiu da Torre Hokage e ainda estava pensando nisso. Esqueça, vamos ver o que esse Sai vai fazer. Kakashi não conseguiu pensar na resposta e só pode desistir por enquanto. Ele apenas esperará e verá o que Sai fará antes de pensar em contramedidas. Kakashi tem confiança suficiente para que debaixo de seu nariz, esse Sai não possa fazer muita coisa. Depois de avisar Sasuke e os outros, Kakashi foi até o portão de Konoha, mas não esperava que Sai já tivesse chegado. Kakashi-senpai. Sai exclamou respeitosamente. Você chegou muito cedo. Eu já estava preparado originalmente, então vim direto para cá. Então é assim. Kakashi olha para o sorriso no rosto de Sai e se sente um pouco desconfortável. Que sorriso, se alguém olhar muito para ele, vai ficar realmente entediado. Sai também é um bom shinobi, mas é uma pena que ele tenha seguido a pessoa errada no início. Por enquanto, vamos analisar a situação depois. Kakashi pensou secretamente. Kakashi ignorou Sai novamente, encostou-se no portão lateral e tirou Isha Paradise. Quando Sai viu que Kakashi estava lendo um livro, ele não pôde deixar de olhar para Kakashi. Ele parece preguiçoso, mas é assustador quando age.
Sua aparência habitual é um disfarce? Que tipo de pessoa é esse Kakashi que pode fazer seu nome no mundo shinobi? Sai pensou secretamente. Neste momento, Kakashi está lendo um livro e Sai está estudando Kakashi. O cenário é muito harmonioso e calmo, mas não demorou muito para que essa calma fosse quebrada. Kakashi-sensei. Existe uma nova missão desta vez? O grito de Naruto veio de longe. Kakashi levantou a cabeça e viu que Sasuke e Sakura estavam atrás de Naruto. Kakashi então colocou de volta o paraíso Isha nas costas de seu ninja, olhou para a hora e sabia que estava quase na hora. Os três logo chegaram e viram Sai que está ao lado. Os três ficaram um tanto confusos depois de verem Sai. Por que há um estranho parado ao lado de Kakashi-sensei? Kakashi-sensei, quem é esse cara? Naruto perguntou. Acompanhe esta missão, Sai. Sai? Ele se parece com Sasuke-kun, Sakura murmurou. Ao ouvir isso, Sasuke franziu a testa e olhou para Sai. Olá a todos, meu nome é Sai. Estou muito feliz em conhecer todos. Sai disse com um sorriso no rosto. Quando Sasuke viu o sorriso de Sai, sua carranca ficou mais profunda. O que está acontecendo com esse cara? Por que ele se sente tão hipócrita? Naruto e Sakura também têm o mesmo sentimento e sentem que algo está errado. Nossa missão desta vez é ir ao Templo do Fogo, o maior templo do País do Fogo. Sai conhece muito bem esse lugar, então ele nos mostrará o caminho. Capítulo 493. Depois de ouvir as palavras de Kakashi, todos ficaram aliviados. Então é assim. Obrigado pela sua ajuda então, Sai. Naruto disse sorrindo. Sai apenas sorriu, mas em seu coração ele definiu Naruto como um tolo. Este é o Jinchuriki da Kibi? Ele parece tão estúpido. Olá, meu nome é Sakura. Sai olhou para Sakura e disse com um sorriso. Prazer em conhecê-la. Feio. Sai pensou secretamente. Uchiha Sasuke. Olá. Sakai disse com um sorriso. Pirralho Tsundere. Sai pensou secretamente. Ok, agora que todos se apresentaram vamos lá. Kakashi-senpai, se você precisar de uma montaria, deixe comigo. Sai disse, e então pegou um pergaminho e um pincel. Ele espalhou o pergaminho branco à sua frente e mergulhou o pincel na tinta. Em apenas um momento, Sai pintou uma águia colorida no pergaminho. Tão rápido, Sakura exclamou. Depois que Sai terminou de pintar, ele gritou baixinho. Nin, CHJ Giga. Arte Ninja. Desenho imitando Super Besta. Com um estrondo, a águia no pergaminho voou direto e pousou na frente de todos. Sasuke, Sakura e Naruto ficaram surpresos ao ver isso. Isso, é incrível. Naruto exclamou. Você está usando uma tinta especial como meio para condensar tinta em ninjutsu sólido através do chakra? Que ninjutsu interessante, Kakashi disse suavemente. Ao ouvir isso, Sai ficou chocado em seu coração, mas ainda sorriu e disse, como esperado de Kakashi-senpai. Você pode ver o mistério do meu ninjutsu com apenas um olhar. Se usarmos esta águia de tinta, poderemos chegar ao Templo do Fogo em apenas um dia. É muito conveniente. Então todos podem entrar na águia de tinta, disse Kakashi. Ok. Naruto disse entusiasmado, e então ele pulou e pousou nas costas da águia de tinta. Naruto ficou um pouco surpreso depois de pisar nela com o pé, pois não esperava que a águia de tinta fosse forte. Incrível, não esperava que fosse capaz de fazer isso. Exceto pela cor, é exatamente igual a uma águia de verdade. Naruto exclamou. Neste momento, Kakashi e os outros também pularam um após o outro. A parte de trás da águia de tinta é muito grande, então mesmo que 5 deles entrem nela, não parece lotado. Então vamos partir. Depois que Sai terminou de falar, ele controlou a águia de tinta para voar em direção ao Templo do Fogo. A águia de tinta então voou para o céu. Uau! É essa a sensação de voar no ar? É incrível! Naruto disse animadamente. Naruto, você é muito barulhento. Pare de reclamar, estúpido Sasuke. Os dois homens começaram a demonstrar seu afeto novamente e Kakashi ignorou. Sua mente está pensando em Sai. Por que ele estava tão ansioso para nos levar ao Templo do Fogo usando sua águia de tinta? A questão do Templo do Fogo é realmente urgente? Ou existe outra razão? O que diabos ele vai fazer? Kakashi ficou intrigado. Sai não percebeu que Kakashi o estava observando naquele momento. Mas ele sabia que Kakashi nunca acreditaria nele facilmente. Porque mesmo que os outros estivessem no lugar de Kakashi, eles não confiariam facilmente em alguém que não conheciam. Mesmo que todos sejam shinobi de Konoha. Antes de ser confiável, não devo agir precipitadamente. Sai pensou secretamente em seu coração. A velocidade da águia tinta não é muito rápida, mas também não é lenta. Antes de escurecer, todos finalmente chegaram ao portão do Templo do Fogo. Quando a águia tinta pousou, todos pularam. Que sensação ótima, Sakura exclamou. Não há necessidade de pressa para cumprir a missão, basta montar na águia de tinta para ver a paisagem enquanto se move em direção ao seu destino. Esse tipo de tratamento é simplesmente incrível. Naruto também se sente assim. Pelo contrário, Sasuke sempre sentiu que esse Sai era muito anormal. Kakashi caminhou até o portão do Templo do Fogo e viu que o portão estava fechado. Kakashi deu um passo à frente e bateu no portão, e logo um jovem monge abriu o portão. Você é? O jovem monge perguntou. Kakashi apontou para o protetor de testa em sua cabeça e disse, olá, somos shinobi de Konoha. Aceitamos a comissão do Abade para investigar o shinobi desconhecido nas proximidades. O jovem monge percebeu isso e então disse, acontece que era o shinobi de Konoha. Você chegou tão rápido. Pensei que você chegaria amanhã. Somos mais rápidos na estrada do que o normal. Ok, você pode me seguir para dentro. O jovem monge abriu o portão até a metade e então conduziu o grupo de Kakashi para dentro. Abate-sama está no salão principal. O jovem monge disse, abrindo a porta do salão principal, e disse, Abade-sama, o shinobi de Konoha está aqui. No salão principal, há um monge de cerca de 30 anos. Nesse momento, ele fechou os olhos e sentou-se no chão de pernas cruzadas, parecendo estar meditando e cantando. Ao ouvir as palavras do jovem monge, ele abriu os olhos e olhou para Kakashi e os outros.
Ao ver Kakashi, Shiriku ficou surpreso e se levantou. Acontece que era Kakashi-san. Eu não esperava que a pessoa que veio dessa vez fosse você. Essa pessoa não é outra pessoa, mas um dos 12 guardiões Shinobi com Azuma Shiriku. Naruto e os outros ficaram surpresos porque não esperavam que Kakashi conhecesse o Abade. Ao ouvir isso, Kakashi sorriu e disse, Shiriku-san, eu não esperava que depois de deixar os 12 guardiões Shinobi, você viria para este Templo do Fogo. Não admira que não haja notícias suas. Haha, a primeira metade da minha vida custou muitas vidas. No momento estou me purificando com a ajuda do antigo Buda. Parece que você encontrou seu caminho, Shiriku-san. Parabéns. Shiriku sorriu e não respondeu. É apenas a expressão dele que explica tudo. Shiriku-san, você pode me dizer o que está acontecendo desta vez? É assim. Alguns dias atrás, nosso Templo do Fogo tinha um jovem monge ninja em treinamento chamado Sora. Quando ele saiu para patrulhar à noite, ele encontrou um grupo de pessoas cujos rastros eram muito suspeitos e pareciam estar procurando para algo. Disse Shiriku. Procurando por algo? Kakashi franziu a testa. Sim, anteontem levei algumas pessoas para verificar o local que Sora disse e vi alguns vestígios de pessoas lá. Quem é esse grupo de pessoas? Shiriku balançou a cabeça e disse, não sei. Seus movimentos são muito rápidos e sua força também não é fraca. Em breve. Caso contrário, temo que inevitavelmente teremos vítimas. Ao ouvir isso, Kakashi perguntou. Eles encontraram o que queriam? Não, acho que não. Parece que eles estão procurando há alguns dias, mas ainda não encontraram nada. Você sabe o que eles estão procurando? Kakashi continuou perguntando. Ao ouvir isso, Shiriku balançou a cabeça novamente e disse, não sei. Não há nada precioso no Templo do Fogo, então estou confuso sobre o propósito dessas pessoas. É mesmo? Pelo que você disse, parece que esse grupo de pessoas é realmente estranho. Kakashi disse suavemente. Kakashi-sensei, você quer que demos uma olhada naquele lugar? Talvez possamos encontrar algumas pistas, sugeriu Sakura. Parece que só podemos fazer isso. Shiriku-san, podemos dar uma olhada naquele lugar? Claro, por favor, venha comigo. Capítulo 494. Shiriku conduziu todos a um cemitério que parecia sombrio. Naruto respirou fundo, sentindo um arrepio nas costas, e não pôde deixar de se aproximar um pouco mais de Kakashi. Kakashi-sensei, que tipo de lugar é esse? Parece sombrio. Naruto sussurrou, e ele parecia assustado. Olhando para o layout aqui, deveria ser um cemitério. Um cemitério? Naruto disse surpreso, e também há um pouco de medo em seu tom. Kakashi sorriu e disse, o que há de errado, Naruto? Você parece assustado. Assustado? Não, Kakashi-sensei, você entendeu errado. Só estou com um pouco de frio. Frio? Kakashi não pôde deixar de rir depois de ouvir isso. Você está brincando comigo? Como você pode dizer que está frio com esse tempo? Sasuke, que está ao lado, disse, Naruto, você tem medo de fantasmas? O quê? Sasuke fedorento. Não fale bobagem, não há fantasma neste mundo. Não tenho medo nenhum. Naruto gritou. Ele disse corajosamente, mas parecia extremamente assustado. As 3 pessoas presentes conhecem Naruto muito bem e sabiam que Naruto agora está obviamente assustado. Quando Sai viu Naruto assim, ele adicionou um rótulo de covarde a Naruto em seu coração. Isso não é necessariamente verdade. Sasuke disse com um sorriso. A tez de Naruto mudou e disse, estúpido Sasuke, o que você quer dizer? Olha atrás de você. O rosto de Naruto ficou pálido depois de ouvir isso, e ele virou a cabeça rapidamente. Ele então viu um rosto assustador aparecer atrás dele. Ao mesmo tempo, aquele rosto começou a falar. Olá, você pisa no meu caixão. Ah, ali. Naruto gritou e rapidamente pulou para longe o mais rápido que pôde. Hahaha, eu ri tanto, Naruto é realmente estúpido. Sakura não pôde deixar de dizer enquanto ria alto. Acontece que aquele rosto assustador era Sakura, que colocou a lanterna de baixo para cima em seu rosto. Sakura não esperava que Naruto reagisse assim. Kakashi ficou um pouco desamparado quando viu isso. Esses caras estavam esquecendo o motivo pelo qual viemos aqui. Ok, pare de assustar Naruto. Ele não tem resistência a esse tipo de coisa. Sim, Kakashi-sensei, Sakura disse se desculpando. Naruto também reagiu neste momento e gritou apressadamente. Sakura-chan, como você pôde me assustar daquele jeito? Desculpe. Depois de olhar para você daquele jeito, tentei fazer você voltar ao normal. Você não está se sentindo melhor agora? Naruto queria dizer que ainda não está bem agora, e ficou ainda mais assustado. Mas como ele pode dizer uma coisa dessas? É realmente vergonhoso. Sai olhou para algumas pessoas e ficou um pouco confuso. Esse estilo de fazer as coisas é completamente diferente do Holt, e pode-se até dizer que também é muito diferente do estilo da Anbu. Mas o capitão deste time é Kakashi. Como ele pôde permitir que isso acontecesse? Sai ficou intrigado, mas viu algo familiar em Naruto. Algo que está escondido profundamente dentro de si mesmo. Que diabo é isso? Sai fica ainda mais confuso neste momento. Porém, o treinamento do Holt fez com que ele se recuperasse rapidamente. Afinal, é um grande tabu se distrair durante a missão. Kakashi ignorou as travessuras que seus alunos estavam fazendo e se virou para Shiriku e disse, desculpe pelas travessuras dos meus alunos. Shiriku balançou a cabeça e disse com um sorriso, tudo bem, mas essa cena me faz sentir falta do momento em que estou com Azuma e os outros para cumprir a missão. Sai, que estava ao lado, ficou um pouco surpreso quando ouviu as palavras de Shiriku, companheiro. Esta é uma palavra desconhecida para Sai. Também terei companhia? Sai olhou para Sasuke, Naruto e Sakura e finalmente seus olhos pousaram em Kakashi. Parece haver uma onda em seu coração neste momento. Falando em Azuma, ele vai se casar no próximo mês, disse Kakashi. Shiriku ficou surpreso ao ouvir isso e disse, esse cara vai se casar? Ele disse que a queria como namorada. Lembrei que o nome dela é Kurenai. Ele deve ter se casado com ela dessa vez, certo? Sim, é ela. Azuma é muito dedicado. Ele persegue Kurenai desde os 7 anos de idade. Mais de 20 anos se passaram desde então. É realmente impressionante. Haha, Azuma também gostava de falar sobre isso. Naquela hora, ele mostrará uma expressão de saudade. Shiriku disse com um sorriso. Bem, o convite deve ser entregue amanhã. Lembrei que Azuma já o enviou antes. Sim. Shiriku sorriu levemente.
Esta pode ser a melhor notícia que ele ouviu nestes anos. A propósito, Shiriku-san, já que este é um cemitério, quem está enterrado aqui? Kakashi perguntou curioso. Quase todos os monges do Templo do Fogo foram enterrados aqui. A única exceção é que os corpos de Naoma, Tu, Kitani e Seito também foram enterrados por mim aqui. Os 12 guardiões Shinobi que usaram o Limelik naquela época? Kakashi sussurrou suavemente. A liberação de relâmpago, Limelik usada por essas 4 pessoas foi realmente incrível e deixou um impacto profundo em Kakashi. Infelizmente, com a morte destas 4 pessoas, este ninjutsu desapareceu para sempre. Está logo à frente. Shiriku disse de repente. Kakashi olhou para cima e viu que tudo ao redor estava muito desolado, e as lápides cheias de pedras ocupavam a maior parte do lugar. Há cascalhos quebrados por toda parte. Este lugar é realmente sombrio. Naruto disse com algum medo. Covarde. Sasuke zombou. Calha a boca, Sasuke fedorento. Kakashi olhou em volta e viu que realmente havia muitas pegadas bagunçadas. Havia cerca de 5 pegadas diferentes neste lugar. A profundidade das pegadas pode fazer Kakashi dizer que a força dessas 5 pessoas não é fraca. Um deles tem uma pegada profunda e também é maior do que a média das pessoas. Kakashi sente que deveria ser uma pessoa forte. De repente, os ouvidos de Kakashi se moveram ao ouvir algo. Ele olhou em uma determinada direção e gritou baixinho. Quem é? No momento seguinte, uma kunai apareceu de repente em sua mão direita e ele a jogou instantaneamente. Jin. A kunai foi esfaqueada em uma rocha, e a rocha quebrou instantaneamente, revelando o jovem atrás da rocha. De cabelos grisalhos e olhos castanhos, ele também vestia o uniforme de um jovem monge ninja em treinamento do Templo do Fogo. Nesse momento, o jovem olhou para a pedra quebrada com surpresa no rosto. Ele destruiu uma pedra com apenas uma kunai? Quem é esse cara? Com a ação de Kakashi, Sasuke e os outros imediatamente se dispersaram, cercando o jovem em 4 direções. O jovem não consegue escapar de jeito nenhum. Espere um minuto. Ele é o jovem monge ninja em treinamento do nosso Templo do Fogo e a primeira pessoa a descobrir o shinobi desconhecido. O povo do Templo do Fogo? Por que ele está aqui no meio da noite? Sasuke disse friamente. Sora não respondeu e apenas ficou ali parado com uma expressão arrogante no rosto. HMPH, esse cara é realmente irritante. Sasuke disse insatisfeito. Vendo isso, Kakashi se adiantou e disse, você é Sora? O que está fazendo aqui? Deveria ser a hora de dormir no Templo do Fogo. Capítulo 495. Sora também não parecia querer responder à pergunta de Kakashi, pois ele ainda tinha aquele olhar arrogante. Olhando para ele, era como ver Sasuke quando criança. Nesse momento, Shiriku também perguntou. Sora, por que você está aqui? Hoje não é seu dever de patrulha. Neste momento, você deveria descansar na sala Zen. Sora não responde à pergunta dos outros, mas Shiriku é o abade do Templo do Fogo e viu Sora crescer desde cedo, então Sora o respeitava muito. Portanto, Sora não deixaria de responder à pergunta de Shiriku. Abot-sama, vim aqui para encontrar algumas pistas. Afinal, fui eu quem encontrou essas pessoas. Seu idiota, com a força dessas pessoas, mesmo que você descubra a localização deles, você será morto em vão. Mas, ok, pare de brincar. Confiei este assunto ao shinobi de Konoha, então você não precisa se preocupar com isso. Estamos contando com eles? Está tudo bem? Sora expressou suas dúvidas, mas virando a cabeça para olhar a pedra quebrada, ele sentiu que eles poderiam fazer alguma coisa. Sem mencionar os outros, apenas o homem de cabelos brancos prateados é terrivelmente forte. Ei, o que você quer dizer com isso? Você não acredita na nossa força? Naruto disse com raiva. É difícil dizer sobre os outros, mas você é um covarde, não deve ser confiável. Sora provocou. Obviamente a cena da travessura de todos agora há pouco foi vista por Sora. O que você disse? Eu digo, você é um covarde. Droga, você realmente merece um soco. Naruto arregaçou as mangas e quis atacar Sora. Venha, não vou perder para um covarde como você. Vendo que os dois estão prestes a brigar, Kakashi disse neste momento. Ok, Naruto, você deveria parar de brincar. Você também, Sora. Sim, Kakashi-sensei. Sim, Abade-sama. Naruto e Sora tiveram que desistir quando ouviram isso, mas se entreolharam, bufaram e viraram a cabeça. Kakashi se sentiu um pouco desamparado quando viu isso. São dois inimigos em suas vidas anteriores? Como eles podem brigar assim que se conheceram? Sora, siga-nos primeiro e depois voltaremos juntos. Shiriku disse. Este lugar fica a alguma distância do Templo do Fogo. Agora que existem shinobi desconhecidos ao redor do Templo do Fogo, é muito perigoso para Sora voltar sozinho. Portanto, Shiriku optou por levar Sora com eles por ser mais seguro. Sim, Abade-sama. Sora disse animadamente. Ele originalmente pensou que Shiriku lhe diria para voltar, mas não esperava poder ficar. Sora saiu desta vez para investigar aqueles shinobi desconhecidos. Ele sentiu que esta era a informação que havia descoberto e que tinha a responsabilidade de investigá-la com clareza. Mas o que ele não esperava era que pouco depois de chegar, viu o abade Shiriku chegando com algumas pessoas estranhas. Sora inconscientemente escolheu se esconder, porque sabia que se fosse descoberto por Shiriku, seria repreendido. Ele não esperava que não demorasse muito para ser descoberto. Eu claramente não mostrei nenhuma falha ao me esconder. Pensando nisso, Sora não pôde deixar de olhar para Kakashi novamente. Como ele me encontrou? Este cemitério não é grande. Devíamos trabalhar em pares e encontrar pistas separadamente. Se algum de vocês encontrar pistas, grite imediatamente, disse Kakashi. Sim. Então, Sasuke e Sakura estavam em um grupo, Naruto e Sai estavam em um grupo, Shiriku e Sora estavam em um grupo e Kakashi estava sozinho. Todos então se espalharam. Depois que Kakashi viu que todos foram embora, ele morde o polegar direito e o sangue escorre instantaneamente. Ele então formou selos de mão com ambas as mãos. Kushiyose no Jutsu, técnica de invocação. Bang. Ei, Kakashi.
Pakun, você pode sentir algo estranho por aqui? Sem problemas. Pakun disse, e então saiu correndo em busca de pistas. Kakashi se levantou e olhou em volta. Este lugar é realmente sombrio. Só, por que alguém iria ao cemitério para encontrar alguma coisa? O que eles estão procurando? Não haverá coisas boas enterradas aqui. E alguns dos cadáveres talvez tenham se tornado esqueletos. Espere, os cadáveres. Os olhos de Kakashi se iluminaram enquanto ele parecia pensar em algo. Neste momento, um grito veio à distância. Ah! Kakashi foi pego de surpresa e correu apressadamente na direção do grito. Essa voz é Naruto. Ele está em perigo? O resto das pessoas também ouviu essa voz e correu imediatamente. Em apenas alguns momentos, Kakashi já chegou ao local de Naruto. Ele então viu que Naruto estava gritando e correndo, e atrás dele havia um monte de chamas verdes que o seguiam, o que parecia bastante estranho. Ao lado, Sai também tinha um rosto solene, pois na sua frente também havia vários aglomerados de chamas verdes. Isso é. Kakashi ficou um pouco surpreso. Kakashi-sensei. Existem fantasmas. Olha, esses são Itodama. Naruto gritou alto quando viu Kakashi, e então correu em sua direção. Escondido atrás de Kakashi, Naruto instantaneamente se sentiu seguro. Nessa hora, os outros também chegaram. Olhando para a cena diante deles, eles ficaram surpresos. O que é aquilo? Sakura perguntou surpresa. Sasuke franziu a testa ligeiramente, pois também estava um tanto confuso. Aquelas chamas verdes pareciam muito estranhas. Depois que Kakashi observou por um momento, ele disse, bem Naruto, isso é apenas um fenômeno natural, não um Itodama. Fenômeno natural? Naruto perguntou confuso. Ao ouvir isso, os outros também olharam para Kakashi. Há um grande número de cadáveres no cemitério, e os ossos do cadáver contêm fósforo. Quando o cadáver se decompõe no solo, o fósforo produzirá óxido de fósforo quando reage com água ou álcali. Ponto de ignição, e o tempo está muito quente e seco agora, então ele queima agora. Quanto ao motivo pelo qual ele segue você, é porque sua massa é muito leve, e o fluxo de ar causado pela sua corrida fará com que ele siga atrás de você. Depois de ouvir isso, a expressão de Naruto ficou ainda mais confusa, e Sakura e os outros pareciam pensativos. Vendo Naruto que ainda estava confuso, Kakashi se sentiu um pouco desamparado. A habilidade teórica desse cara é muito ruim. Fazê-lo entender algo assim é como ensinar um porco a voar. Você só precisa saber que essa coisa não é um fantasma. Kakashi disse e então avançou para o local onde o Itodama se reunia. Olhando para baixo, Kakashi não pôde evitar franzir a testa. Isso é. Kakashi se agachou e tocou a terra. Este solo parece estranho. Este lugar foi desenterrado recentemente? Pensando nisso, Kakashi então perguntou a Shiriku. Shiriku-san, cujo cemitério é aqui? É do Nauma e dos outros. Ao ouvir a resposta de Shiriku, Kakashi pensou secretamente. Com certeza, então, ele rapidamente formou selos de mão. Doton, Retsudo Tashi. Liberação de terra, palma rasgando a terra. O chão na frente de Kakashi se partiu instantaneamente, expondo o conteúdo de seu interior. Shiriku ficou chocado, aparentemente não esperava que Kakashi cavasse a cova de repente. Kakashi-san, o que você está fazendo? Shiriku ligou e correu. Os que estão enterrados aqui são todos seus ex-companheiros de armas, então é um pouco demais cavar seus túmulos. Olhar. Quando Shiriku ouviu isso, ele imediatamente olhou. Então suas pupilas encolheram. Estava vazio e não havia nada dentro. Como pode ser isso? Onde estão Nauma e os outros? Obviamente eu mesmo os enterrei aqui. Shiriku disse surpreso. Agora mesmo, vi que o solo deste cemitério era todo lama nova, então imaginei que este cemitério deveria ter sido desenterrado recentemente. Como esperado, não há nada dentro dos túmulos. Droga, quem está roubando Nauma e os cadáveres dos outros? Shiriku estava com muita raiva neste momento. Anos de meditação não conseguem compensar sua raiva neste momento. Kakashi estreitou os olhos e disse, provavelmente aqueles shinobi desconhecidos estão aqui para roubar os cadáveres. Capítulo 496. Roubar o cadáver? O que eles querem fazer? Qual é a utilidade do cadáver? É para a inteligência? Shiriku ficou surpreso. O cadáver de um shinobi esconde muitas informações confidenciais. Se for o usuário de Kekkei Genkai, eles podem até descobrir o segredo de Kekkei Genkai dele. Se o cérebro do cadáver não estiver danificado, com algumas técnicas secretas, eles podem obter as informações da memória do cadáver. Por exemplo, usando a técnica secreta do clã Yamanaka. Mas neste momento, Nauma e os outros 3 já morreram há muitos anos e suas células cerebrais devem ter morrido. Portanto, o que pode ser útil provavelmente são as células do cadáver. Talvez para um certo ninjutsu. Kakashi sussurrou. Um certo ninjutsu? Shiriku fica um tanto confuso, mas Kakashi parece saber de alguma coisa. No mundo shinobi, quem se interessa pelo corpo do falecido é apenas Orochimaru. Edo Tensei requer as células do falecido expert. Kakashi se aproximou e pegou um pedaço de serragem. Pakun. Sim, Kakashi. Vou deixar isso para você. Kakashi disse, jogando a serragem para Pakun. Depois que Pakun cheirou levemente, ele olhou em uma determinada direção e disse, ali. Ok, todos sigam-no. Pakun então começou a correr. Kakashi seguiu atrás de Pakun, e todos os outros também seguiram atrás deles. Sakura-chan, o que Kakashi-sensei deu a Pakun? Naruto perguntou intrigado. É serragem. Deveria ser do caixão. Serragem? Sim, se o caixão for deixado no chão por tanto tempo, ele inevitavelmente será corroído e a parte externa se tornará frágil. Quando aqueles shinobi levarem os cadáveres, eles devem ser limpos de um pouco da serragem da superfície do caixão. Caixões. A serragem tem o cheiro dos caixões, então Pakun pode encontrar o inimigo para nós com base nesse cheiro. Uau, Kakashi-sensei é realmente incrível. Ele foi capaz de descobrir essa coisa em um instante.
Naruto exclamou. A capacidade de observação aguçada é adquirida naturalmente com o tempo. Shiriku e Kakashi estão na frente, seguindo de perto Pakun. Então Naruto e os outros estão atrás, então Sai está bem atrás. Shiriku correu ao lado de Kakashi e perguntou. Kakashi-san, qual é o ninjutsu que você acabou de dizer? Por que ele precisa do corpo do shinobi? O Nidami Okage desenvolveu uma técnica proibida chamada Edo Tensei. Essa técnica só precisa do cadáver ou de algumas células do falecido para trazer suas almas de volta a este mundo de uma forma especial. Ser controlado pelo usuário para seu próprio uso. O quê? Existe um ninjutsu tão aterrorizante neste mundo? Shiriku ficou chocado. Bem, depois que o Nidami Okage desenvolveu este ninjutsu, ele sabia que era perigoso, então o selou. Só que uma pessoa mais tarde aprendeu sobre essa técnica proibida. Quem é esse? Traidor de Konoha, Orochimaru. É ele. Shiriku ficou chocado novamente. Certa vez, ele viu Orochimaru no campo de batalha, e a poderosa pressão que ele liberou nunca foi esquecida por ele. Naquela época, embora fosse apenas um adolescente, sua força não era fraca. Porém, ao ver Orochimaru de longe, ele já estava assustado. Shiriku sabia que Orochimaru é um homem muito assustador. Em uma alta montanha perto do Templo do Fogo, 5 pessoas ficaram aqui e 4 caixões foram colocados ao lado delas. Os 4 caixões têm seus nomes escritos neles. São eles, Naoma, Kitani e Seito. Chefe, os 4 caixões que encontramos desta vez atendem aos requisitos de Orochimaru-sama, disse um pequeno homem de meia idade. Não se preocupe, Saburo. Os que temos desta vez são 4 dos 12 guardiões shinobi. Todos eles têm força de nível Elite Nin. Dizem que se essas 4 pessoas derem as mãos, elas podem até destruir uma pequena vila shinobi. Mesmo que sejam um especialista de nível Kage, eles sofrerão se lutarem contra esses 4 ao mesmo tempo. Portanto, não há absolutamente nenhum problema. Ishiro disse. Sério? Isso é bom então, caso contrário, teríamos trabalhado duro por nada. Saburo respondeu. Aniki, parece que o nível deste Templo do Fogo não é tão bom, mesmo sendo o maior templo do País do Fogo. Quando lutamos contra eles, apenas o Abade era um pouco mais poderoso. Shiro disse. Bem, não é muito estranho. Afinal, eles não são uma vila shinobi, disse Ishiro. Isso é verdade. Aniki, você acha que eles vão descobrir que os caixões foram levados por nós? Perguntou Shiro. Quem sabe, mas mesmo que descubram, estima-se que já teríamos retornado ao Otogakuri. Sim, eu me pergunto qual seria a recompensa de Orochimaru-sama. Shiro começou a sonhar acordada. Aniki, por que você acha que Orochimaru-sama quer tantos cadáveres? Goro, que estava ao lado, perguntou. Não sei, mas provavelmente está relacionado ao experimento de Orochimaru-sama. Não nos importamos muito com isso e apenas completamos a missão dada por Orochimaru-sama. Ok. Nesse momento, Jiro, que não falava, de repente abriu os olhos e disse, alguém está vindo. O que? Todos ficaram chocados ao ouvir isso e rapidamente se levantaram. Jiro, o que você sentiu? Perguntou Ishiro. Cerca de 7 pessoas correram para cá. Uma delas tem um chakra que é muito familiar. Deve ser o Abade do Templo do Fogo que já lutou contra nós antes. É ele? Eles descobriram sobre os caixões? Como pode ser tão rápido? Ishiro disse surpreso. Não sei, mas o destino deles é muito claro. Eles estão vindo para cá. Droga, como eles encontraram nosso rastro? Aniki, é tarde demais para dizer isso. Vamos apenas nos preparar para combatê-los. Os monges do Templo do Fogo não são nossos oponentes. Sim, é verdade. Ao ouvir, Ishiro se acalmou, afinal eles não sofreram nenhuma perda quando lutaram contra o povo do Templo do Fogo, e conseguem recuar facilmente. Não, temo que não seja tão simples desta vez. Esse tipo de sentimento de chakra, temo que o resto dos inimigos desta vez não sejam fracos. Jiro disse enquanto sua expressão ficava séria. Jiro, o que você quer dizer? Ishiro perguntou nervosamente. Jiro não respondeu, mas exclamou. Eles estão aqui. Assim que a voz caiu diretamente da árvore ao lado, apareceram 8 figuras, a primeira delas com um corpo muito pequeno. Na verdade é um cachorro. Parece que estou correto. Kakashi olhou para 5 pessoas e 4 caixões à sua frente com um sorriso no rosto. Encontrei-os. Shiriko olhou para os 4 caixões e disse friamente, com certeza, seu propósito é o corpo de Naoma e dos outros. Seus bastardos todos já estão mortos, mas vocês ainda se recusam a deixá-los ir. Capítulo 497. Se eles estiverem mortos, podem contribuir com algo para nós. Não é bom que estejam mortos? Ishiro disse com um sorriso de escárnio. Seus canalhas. Os anos de prática de meditação de Shiriku parecem ter desaparecido neste momento. Em outras palavras, Shiriku neste momento é a fera furiosa. Pegue isso. Haig, Senjutsu. Abordagem de boas-vindas. Assassinato com 1000 braços. Uma luz dourada apareceu de repente no corpo de Shiriku, e então um cânon dourado de 1000 braços apareceu na frente de todos. Isso é. Kakashi ficou extremamente surpreso ao ver isso e parecia incapaz de acreditar na cena à sua frente. Os 5 inimigos ficaram igualmente chocados. Quando eles lutaram contra Shiriku antes, eles já tinham visto o poder desta técnica. Foi por causa do poder desta técnica que eles escolheram recuar naquela época. Eles sabiam que Shiriku é muito poderoso. Se for uma luta 1 contra 1, nenhum dos 5 tem chance de vencer Shiriku. Quando Sasuke e os outros viram esta cena, ficaram igualmente chocados. Que pressão terrível! O que está por trás dele? Buda? Kanon? Sakura exclamou. Quando Sai viu isso, suas pupilas encolheram, e ele pareceu perceber algo. O método de ataque desta técnica é muito interessante, e parece que pode ser expresso com meu CHJ Giga. Neste momento, uma ideia ousada surgiu na mente de Sai e ele mal podia esperar para experimentá-la. Quando Kakashi viu o movimento de Shiriku, ficou muito surpreso, mas seus pensamentos eram completamente diferentes dos outros. Por causa desta técnica, é muito parecida com Seppumokuton de Senju Hashirama, Shinsenju, liberação de madeira de arte sábia, verdadeiras várias 1000 mãos. Claro, é incomparável em escala e poder, mas a aparência de Kanon atrás de Shiriku é muito semelhante à aparência da técnica de Hashirama. Pode-se dizer que o Senjutsu de Shiriku é a versão fraca do Shinsenju de Hashirama. Existe alguma relação entre Shiriku e Hashirama? Caso contrário, como ele poderia usar esse tipo de movimento? Kakashi perguntou secretamente em seu coração e concentrou sua atenção em Shiriku. A origem desta pessoa é provavelmente extraordinária.
Kakashi então puxou seu protetor de testa, revelando o Sharingan Escarlate, e todos os segredos desta técnica apareceram. Imediatamente Kakashi puxou seu protetor de testa novamente e parecia que nada aconteceu. Ninguém notou os movimentos de Kakashi neste momento, pois a atenção deles estava toda presa pela técnica de Shiriku. Shiriku gritou com raiva, e o cânon de 1000 mãos atrás dele começou a se mover. Neste momento foi como se milhares de socos tivessem sido desferidos, atingindo 5 shinobi de Otogakuri. Todos esquivem-se. Ishiro gritou, mas já era tarde demais. Shiriku está cheio de raiva neste momento, então o poder do cânon das 1000 mãos é mais assustador do que antes. Com essa velocidade, aqueles 5 shinobi de Otogakuri não conseguem se esquivar, então eles só podem tentar bloqueá-lo. Bang bang bang. Com alguns ruídos abafados, todos os 5 shinobi de Otogakuri foram arremessados e bateram na árvore. A força terrível por trás do ataque fez com que as árvores fossem quebradas. Que ninjutsu aterrorizante. Sasuke murmurou para si mesmo enquanto seu Sharingan Escarlate continuava girando. Esse maldito sujeito está inesperadamente mais forte do que da última vez, irmãos, vamos nos retirar primeiro. Depois de serem atingidos por este movimento, todos sofreram ferimentos leves em graus variados. Embora ainda tenham forças para lutar, mas depois de olhar para as poucas pessoas do lado oposto, eles não têm intenção de lutar. Shiriku é muito poderoso, sem falar nos outros caras com o protetor de testa de Konoha. Eles sabiam que embora os shinobi de Konoha parecessem jovens, para serem enviados ao Templo do Fogo, sua força não deveria ser fraca. E eles sentiram que neste estado, somente Shiriku poderia segurá-los. Não importa quão fracos sejam os outros, eles sabiam que os 5 não conseguiriam aguentar. Portanto, a melhor estratégia nesse momento é correr. Os 5 shinobi de Otogakuri se entreolham e sabem o que precisam fazer. Eles precisam recuar. Quanto aos caixões, é mais importante salvar as próprias vidas. Vendo que os 5 shinobi de Otogakuri estavam tentando escapar, Kakashi gritou, ataque. Quando Sasuke e os outros ouviram isso, todos avançaram um após o outro, bloqueando o caminho de retirada do shinobi de Otogakuri. E Sora não ficou atrás, e também bloqueou um do shinobi de Otogakuri. A situação de 5 contra 5 foi formalmente formada. A aparência dos 5 shinobi de Otogakuri afundou porque eles não queriam entrar nessa situação. Afinal, eles já estão lesionados neste momento. Se eles forem arrastados à força para a batalha, mesmo que consigam vencer, não conseguirão escapar. Não tem como. Pessoal, terminem a luta rápido, gritou Ishiro. Os outros 4 acenaram com a cabeça ao ouvir isso, querendo resolver rapidamente esses obstáculos. HMPH, você quer escapar desse par de olhos? Você é muito ingênuo. O Sharingan Escarlate olha para o inimigo à sua frente, e os olhos de Sasuke estão cheios de desdém. Vendo isso, Shiro exclamou, Sharingan. É tarde demais para saber. Enquanto Sasuke falava, ele sacou a Sky Cloud Sword e atacou Shiro. A batalha das pessoas restantes também começou neste momento. Já Shiriku e Kakashi não participaram. Kakashi já percebeu a força dessas pessoas. Embora essas pessoas sejam fortes, Sasuke e os outros deveriam ser capazes de vencê-los. Portanto, ele não precisou agir sozinho. Shiriku caminhou até o lado dos caixões com uma expressão solene. Beijem Nauma, tu, Kitane, Seito, não posso nem proteger sua paz depois que você morrer. Shiriku disse suavemente. Quando Kakashi viu isso, ele não se adiantou para confortar Shiriku. Neste momento, Shiriku precisava ficar sozinho mais do que qualquer outra coisa. Argi, argi, argi. Gritos após gritos soaram e os 5 shinobi de Otogakuri foram rapidamente derrotados por Sasuke e os outros. Sasuke foi o primeiro a derrotar o oponente, e após Sakura e Naruto terminarem o seu, Sai não demorou mais, e rapidamente derrotou seu oponente. Pelo contrário, foi Sora que ainda não conseguiu terminar a luta contra Ishiro. Ao ver isso, Naruto correu sem cerimônia para lá com o Rasengan e derrotou Ishiro. Ei, quem deixou você intervir? Posso terminar tudo sozinho, disse Sora. Quem fez você se mover tão devagar? Só queríamos terminar isso rápido para podermos voltar e dormir. Você. Sora ficou ainda mais chateado ao ouvir isso, mas ficou envergonhado ao ver a força dos outros. Ele originalmente pensou que, como essas pessoas têm mais ou menos a mesma idade que ele, sua força deveria ser semelhante. Mas neste momento ele sabia que era muito pior que eles. Contra o mesmo nível de inimigo, ele só consegue revidar com dificuldade, mas os outros derrotam rapidamente os oponentes. Isso torna Sora incapaz de aceitar isso. Kakashi-sensei, como devemos lidar com essas pessoas? Sasuke perguntou. Eles ainda estão vivos? Eles ainda estão respirando. Isso é bom. Então amarre todos eles e traga-os de volta ao Templo do Fogo. Eu mesmo os interrogarei mais tarde. Quero ver se consigo descobrir alguma informação, disse Kakashi. Ok, Kakashi-sensei. Os 4 caixões foram finalmente enterrados novamente no cemitério por Shiriku. Quanto aos 5 shinobi de Otogakuri, eles foram levados de volta ao Templo do Fogo. Como não há cela no Templo do Fogo, os 5 shinobi de Otogakuri só poderiam ser trancados em um armazém abandonado. Quando tudo terminou, Kakashi entrou sozinho. Capítulo 498. No armazém abandonado, Kakashi olhou para 5 pessoas que estavam inconscientes à sua frente. Sasuke e os outros não se conteram. Então neste momento essas 5 pessoas não tiveram forças para acordar e caíram em um sono profundo. Claro, eles ainda não estão mortos. Kakashi olhou para 5 pessoas e então, sem perder tempo, abriu as pálpebras de Ishiro. Seu Sharingan Escarlate então olhou diretamente para aqueles olhos. Como Ishiro é o capitão dessas pessoas, ele deve ter mais informações. Genjutsu, Sharingan. Kakashi sempre foi invencível usando o Sharingan para obter informações. Depois de muito tempo, Kakashi soltou Ishiro e olhou para os outros. Ele fez o mesmo com os outros 4, e logo Kakashi colocou todas as informações na mente dessas pessoas. Neste momento, Kakashi franziu a testa ligeiramente e havia alguma dúvida em seu coração. De acordo com as informações na mente dessas pessoas, parece que nos últimos anos, Orochimaru está procurando o corpo do especialista. Não é de admirar que na Quarta Guerra Mundial Shinobi, Kabuto tenha conseguido tantos especialistas. São todos os que Orochimaru coletou.
Kakashi não ficou surpreso com isso. Embora Orochimaru tenha aprendido o Edo Tensei, ele ainda o estuda o tempo todo. Deve-se saber que depois que Orochimaru aprendeu Fushi Tensei, embora em certo sentido ele tenha alcançado a vida eterna, a alma de Orochimaru sofreu danos após usar essa técnica. Então, na frente do Mangekyou Sharingan de Itachi, ele não teve como revidar. Portanto, Orochimaru sempre buscou um avanço na alma. Obviamente, a primeira coisa a entrar no Orochimaru é Edo Tensei. Pode-se dizer que a técnica proibida deste Nidan Myokaji é o método mais direto de manipulação de almas. O segundo método é quando Yondai Myokaji Namikaze Minato usou para lidar com a Kibi com o selo consumidor do demônio morto. Estas duas técnicas proibidas envolvendo almas estão ambas dentro do escopo da pesquisa de Orochimaru. Quanto mais ele estuda, mais Orochimaru sente que o mistério é interessante. Orochimaru originalmente está muito interessado nessas coisas, então depois de saber disso, ele fica mais motivado. Kakashi sabe disso muito bem. Parece que Orochimaru ainda está muito interessado em Edo Tensei. Estima-se que o efeito do Edo Tensei utilizado durante o plano esmagamento de Konoha não o satisfez, por isso ele o vem aprimorando. No entanto, Orochimaru deveria ter encontrado a falha fatal de Edo Tensei. Kakashi murmurou para si mesmo. Ele estava muito preocupado com Orochimaru. Não é pela força de Orochimaru, mas por causa de seu cérebro, ele é tão inteligente que o torna incalculável. Ao longo da trama de Naruto, Orochimaru parece estar sempre pensando no futuro. Além disso, ele conseguiu viver bem no final. Como ex-vilão, esse tipo de coisa é realmente incrível. Por causa da minha interferência, o caminho de Orochimaru mudou. Eu me pergunto o que Orochimaru está pensando agora. Por causa do envolvimento de Kakashi, o clã Uchiha não foi destruído, Sasuke não deixou Konoha e foi para Orochimaru, e o interesse de Orochimaru no Sharingan tornou-se fraco. Portanto, o Orochimaru aqui se tornou completamente diferente da obra original. Kakashi está realmente um pouco preocupado com o imprevisível Orochimaru. Além do mais, da última vez que conheceu Orochimaru, ele já havia levado o corpo de Kimimaro. O Shikotsumi Aku de Kimimaro é um físico formidável que não perde para o corpo do sábio. Kakashi não sabia o quão forte Orochimaru é agora. Mas da última vez, quando eles se encontraram brevemente, Kakashi sentiu que Orochimaru não era mais quem costumava ser. Ele se torna mais assustador. Kakashi ficou um pouco curioso sobre como Orochimaru usa seu estranho e Masu Taijutsu depois de ter o corpo com Shikotsumi Aku. Parece que essas pessoas não são subordinados importantes de Orochimaru. Além de saberem onde entregar o corpo, o resto da informação que eles tinham é limitada. Kakashi hesitou por um momento e finalmente decidiu não fazer isso. Não há necessidade de ir até Orochimaru neste momento. Os movimentos da Akatsuki aceleraram. De agora em diante, os membros da Akatsuki irão até eles um por um, então Kakashi escolhe ignorar Orochimaru. Orochimaru não fez nada importante, então não há necessidade de provocá-lo por enquanto. A dificuldade de lidar com aquele cara é não perder para o Zetsu Negro. Kakashi suspirou. Do outro lado, Otogakuri. No laboratório subterrâneo frio e úmido, as pupilas douradas brilhavam de excitação. Finalmente combinou perfeitamente, esse corpo é realmente maravilhoso. A voz rouca e magnética foi ouvida no laboratório subterrâneo, e a excitação podia ser sentida naquela voz. Parabéns, Orochimaru-sama. Kabuto, que estava ao lado, disse respeitosamente. Haha, que força poderosa. Eu finalmente entendi quanto potencial o corpo de Kimimaro tem. Corpo sábio. Shikotsumi Aku é de fato o poder transmitido pelo ancestral do mundo Shinobi. É realmente fascinante. Kabuto ao lado também olhou para essa cena com entusiasmo. Neste momento, a força poderosa sobre Orochimaru fez Kabuto olhar atentamente. Se for o Orochimaru original, Kabuto ainda pode ver a profundidade dele, mas vendo Orochimaru desta vez, Kabuto não consegue ver sua profundidade. Kabuto sabia que Orochimaru só precisava de um movimento se quisesse lidar com ele. Não foi à toa que passei tanto tempo aprendendo sobre o corpo de Kimimaro. Agora compreendi completamente o corpo de Kimimaro e a reação de rejeição finalmente desapareceu completamente. Então, meu plano pode finalmente começar. Orochimaru disse com um sorriso de escárnio. Orochimaru-sama, você planeja. Haha, alguém está planejando um jogo para este mundo, tentando tratar todos os seres como peças de xadrez. Como posso não participar de uma coisa tão interessante? Orochimaru-sama quer se juntar novamente a Akatsuki? Não, você não está errado, mas também não está certo. Só posso dizer que está meio certo. Kabuto ficou ainda mais confuso ao ouvir as palavras de Orochimaru. Naturalmente não posso mais me juntar a Akatsuki. Ben está muito preocupado com minha deserção. Sem mencionar que o Anel do Vazio ainda está em minhas mãos. Eles virão até mim mais cedo ou mais tarde. O que você quer dizer, Orochimaru-sama? Vamos encontrar outro cara. Orochimaru disse enquanto seus olhos brilhavam. Outro homem? Kabuto ainda está confuso. Hehe, esse assunto não é urgente por enquanto. Precisamos de um chip e Sambi é uma boa escolha. Orochimaru-sama também quer pegar um Big. Isso é uma coisa muito boa. O Yondaime Mizukage anterior estava morto e o paradeiro de Sambi é desconhecido. Agora que penso nisso, ele deveria ter ressuscitado em algum lugar. Kabuto, quero que você colete as pistas sobre Sambi. A propósito, o ferimento de Guren foi curado? Sim, Orochimaru-sama, Guren está na base norte agora. Deixe-a ir para esta missão e você a ajudará também. Certifique-se de completá-la. Sim, Orochimaru-sama. Kabuto abaixou a cabeça e disse, e havia uma luz branca em seus óculos. Capítulo 499. Na sala do abade, Shiriku estava sentado de pernas cruzadas no meio da sala, com os olhos ligeiramente fechados e parecia estar murmurando algo parecido com uma escritura. Toque, toque. A porta da sala foi batida de repente e Shiriku abriu os olhos. Por favor, entre. Com um rangido, a porta se abriu. A pessoa que entrou é Kakashi. Shiriku-san, desculpe por incomodar você tão tarde. Oh Kakashi-san, você terminou de interrogar aquele shinobi? Perguntou Shiriku. Acabou e a verdade também é clara. Você está interessado em ouvir isso? Por favor, diga. Essas pessoas são subordinados de Orochimaru. Eles receberam ordens de procurar o corpo do especialista em Orochimaru. Eles provavelmente ouviram que Nauma e outros foram enterrados no Templo do Fogo, então vieram roubá-lo. Então é assim. Eu não esperava que Nauma e os outros fossem perturbados por essas pessoas depois que morressem. Shiriku disse, e uma leve raiva apareceu em seu rosto. As coisas são assim no mundo. Algumas pessoas
pessoas ignoram qualquer coisa em seu próprio benefício, mas algumas pessoas podem desistir de suas vidas por suas próprias convicções. Todas as pessoas têm pontos de vista diferentes e, às vezes, tentam insistir em seus pontos de vista para outras pessoas. Pessoas causando conflitos. O que podemos fazer é nos conter. Sheriku ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. Ele olhou seriamente para Kakashi e disse, eu não esperava que Kakashi-san tivesse tal visão. É raro. Do ponto de vista de Sheriku, com a reputação de Kakashi, ele devia estar acostumado com assassinatos e não entendia tal coisa. Mas ele não esperava que Kakashi desse sua própria resposta. Kakashi sorriu e disse, nossa chamada persistência nada mais é do que uma ideia formada no processo de crescimento. Ninguém está realmente 100% correto. Ao ouvir isso, Sheriku sorriu e disse, Kakashi-san realmente me fez olhar para você com admiração. Talvez, quando você estiver cansado de ser um shinobi, você possa vir a este templo do fogo. Este é um lugar de lazer. Aqui é muito bom. Trabalhamos ao nascer do sol e descansamos ao pôr do sol. Infelizmente, muitas vezes não temos escolha. Depois de ouvir isso, Sheriku ficou em silêncio por um momento e então disse com um suspiro, sim, não há escolha. Sua vida realmente me deixa com inveja, Sheriku-san. Haha, na verdade, não estou tão tranquilo quanto você imaginou, Kakashi-san. Ah? O que você quer dizer, Sheriku-san? Kakashi disse intrigado. Sheriku hesitou e disse, não é nada. Kakashi ficou um pouco surpreso ao ver que Sheriku parecia estar escondendo alguma coisa. É que todo mundo tem um segredo, e Kakashi não é o tipo de pessoa que pressionaria alguém a contar seu segredo. Já que Sheriku não quer dizer isso, Kakashi naturalmente não continuará perguntando. Caso contrário, ele não apenas não obterá resposta, mas também irritará Sheriku. Kakashi-san, para você vir aqui, é só me contar sobre essas coisas. Sheriku perguntou. Quando Kakashi apareceu, devia haver algo que ele queria perguntar, caso contrário, ele não viria neste momento. Afinal, já é muito tarde. A maioria das pessoas já dormiu a esta hora. Com certeza, existem algumas coisas que não podem ser escondidas de você, Sheriku-san. Kakashi disse com um sorriso. Haha, diga-me Kakashi-san, vou ajudá-lo a tirar suas dúvidas. Obrigado, Sheriku-san. Na verdade, este assunto pode ofendê-lo, mas se eu não disser, sinto que posso me arrepender. Ah? O que é isso? Com relação à técnica secreta que você usou antes, Sheriku-san, aquela chamada Haig, Senjutsu, tenho uma pequena pergunta para lhe fazer sobre isso. Kakashi disse enquanto seu olhar olhava para Sheriku calmamente. As pupilas de Sheriku encolheram ao ouvir isso. Parece que ele ficou chocado. Mas logo Sheriku voltou à calma original, como se nada tivesse acontecido agora. Mas é uma pena que mesmo que tenha sido apenas por um momento, ainda tenha sido visto por Kakashi. Com certeza, essa técnica secreta tem um histórico. Você pode me dizer sua pergunta sobre esta técnica? Sheriku perguntou suavemente, aparentemente sem se importar nem um pouco. Esta técnica parece ser muito semelhante à técnica secreta do clã Senju que já prosperou em Konoha. Kakashi disse suavemente e a atmosfera ficou um pouco solene por um tempo. As luzes da sala estavam extremamente fracas e apenas 3 velas brilhavam com chamas fracas na sala. O vento que soprava de fora da janela fazia as chamas balançarem, e as sombras dos dois na parede também balançavam com isso. Pouco depois, o vento parou e as chamas se estabilizaram. As sombras dos dois homens também retornaram às suas aparições anteriores. Sheriku olhou para Kakashi e suspirou suavemente, como esperado do comandante Ambu de Konoha. Você não apenas é observador, mas também tem muito mais conhecimento do que as pessoas comuns. Mas você é o único que descobriu o segredo. Você pode falar sobre isso? Originalmente não era um grande segredo. Já que Kakashi-san quer saber, eu vou te contar. No entanto, espero que você mantenha isso em segredo, Kakashi-san. Claro. Sheriku levantou a cabeça, olhou para Kakashi com um olhar solene e disse, meu nome verdadeiro é Senju Sheriku. Kakashi ficou chocado, mas não ficou surpreso com a revelação. Afinal, ele já havia pensado nesse palpite antes. Senju, este nome de clã representa muitos significados. Olhando para você, parece que você não está particularmente surpreso. Com certeza, você já adivinhou antes? É que já tive essa ideia antes, mas não esperava que fosse verdade. Por que você me contou isso? Kakashi perguntou com alguma confusão. Originalmente ele pensou que Sheriku não mencionaria isso, mas não esperava que dissesse isso tão levianamente. Porque você é Atake Kakashi, comandante da Ambu de Konoha, só isso. É isso? É também porque você é professor de Aruno Sakura. Kakashi ficou surpreso ao ouvir isso, pois sentiu que tudo estava começando a se conectar. Kakashi de repente lembrou que antes de vir ao Templo do Fogo desta vez, Tsunade tinha uma expressão estranha no rosto. Ele originalmente pensou que era porque Danzo enviou Sai, mas agora parece que não é o caso. Então, Tsunade-sama foi quem organizou isso? Kakashi disse suavemente. Ao ouvir isso, Sheriku também ficou surpreso e sorriu. Kakashi-san, agora entendo porque Tsunade-sama valoriza tanto você, e até mesmo treina você diretamente como Rokudaime. Eu vou te contar tudo sobre o clã Senju. Afinal, o clã Senju ainda precisará de seus cuidados. O humor de Kakashi estava flutuando neste momento, e demorou um pouco até que ele finalmente se acalmasse. Sheriku-san, por favor me diga. Capítulo 500. Os olhos de Sheriku ficaram um pouco erráticos, como se ele estivesse relembrando alguma coisa. 30 anos atrás, algo aconteceu. Eu me pergunto se Kakashi-san sabia disso. Que incidente? Kakashi perguntou. Um adolescente chamado Navaki morreu no campo de batalha. Navaki? Irmão mais novo de Tsunade-sama? Sim, é ele. Ele é aclamado como um gênio nascido no clã Senju a cada 50 anos e é a pessoa mais promissora que pode herdar a liberação de madeira do Shodame Okage. Mas um talento tão jovem morreu no campo de batalha. Eu ouvi um pouco sobre isso. Naquela época, Navaki caiu na armadilha do inimigo e foi ferido pelas etiquetas explosivas. Quando ele foi encontrado, todos os órgãos internos de seu corpo desapareceram.
Ao ouvir isso, Kakashi ficou surpreso por um momento e disse, seus órgãos internos desapareceram? Apenas os órgãos internos desapareceram. Alguém fez alguma coisa com o corpo de Navaki depois que ele morreu? Shiriku balançou a cabeça e disse, não sei sobre isso porque eu ainda era uma criança naquela época. Mas foi por causa desse incidente que o clã Senju que ainda existia em Konoha percebeu imediatamente que alguém queria fazer isso. Algo contra o clã Senju. Então, o clã Senju decidiu se dividir? Kakashi especulou. Shiriku acenou com a cabeça levemente e disse, os anos de batalhas fizeram com que o clã Senju, que era forte no passado, desaparecesse gradualmente. Em cada batalha, o clã Senju está sempre na vanguarda, então mesmo que seu físico seja poderoso, eles são os mais rápidos. Morrer. Shiriku fez uma pausa e continuou. A morte de Navaki soou o alarme final do clã Senju. Portanto, o chefe do clã Senju naquela época, além dos membros do clã que já se casaram com os outros clãs, o resto de os membros do clã se dispersariam. Alguns deixaram a vila de Konoha, enquanto alguns outros vivem como plebeus na vila de Konoha. Com isso, a herança do clã Senju está garantida. E o clã Aruno eram os membros do clã Senju que se transformaram em plebeus. Naquela época, Aruno Kizashi, o pai de Aruno Sakura, já foi um famoso gênio do clã Senju. Para se desenvolver, pode não ser impossível para ele se tornar o Yondame Hokage. Acontece que pelo bem do clã, ele desistiu de seu status original e fingiu sua morte em uma batalha. Mais tarde, Tsunade-sama mudou pessoalmente de rosto, e ele se tornou Aruno Kizashi. Kakashi ficou muito chocado ao ouvir isso. Ele não esperava que o pai de Sakura fosse um gênio no mundo shinobi. Shiriku suspirou e continuou, e minha linhagem familiar é aquela que saiu de Konoha. Embora se diga que saímos de Konoha, nosso relacionamento com Konoha não é realmente diferente. Protegendo Daimyo, eles também protegiam Konoha. Mas eu não esperava que ela estivesse arruinada a ponto de eu ser o único que restou. Kakashi continuou a digerir a informação e seu coração ficou em choque. Ele não esperava que o outrora poderoso clã Senju, que não perdeu para o clã Uchiha, terminasse assim. Pensando nisso foi muito triste. Então é assim. Não admira que o clã Senju tenha desaparecido em um curto período de tempo e quase ninguém soubesse seu paradeiro, disse Kakashi. Exceto os membros do clã Senju. Apenas Sandaime Hokage sabia disso. Porque sua esposa, Sarutobi Bivaku, era originalmente um membro do meu clã Senju. A razão pela qual Sandaime Hokage se tornou sucessor do Nidame Hokage não é apenas por causa de sua habilidade excepcional, mas também porque ele é genro do clã Senju. Com esse relacionamento não é de admirar que o Sandaime Hokage tenha feito muito sucesso. Kakashi ficou um pouco sem palavras quando ouviu isso. Ele não esperava que depois de muito tempo ainda houvesse sombra do clã Senju em Konoha. A influência do clã Senju é realmente incrível. Kakashi, não é sem razão que lhe digo isso. Primeiro, porque você já adivinhou a identidade de Aruno Sakura. Esse segredo não pode mais ser escondido de você. Segundo, como futuro Rokudame Hokage, você saberá sobre isso importa, mais cedo ou mais tarde. Kakashi apenas assentiu quando ouviu isso. Ele sabia o que esse segredo significava. Ele também sabe que conhecer esse segredo representa quanta confiança Tsunade e o clã Senju têm nele. A confiança é algo que não pode ser obtido facilmente. Quanto ao que você acabou de dizer no início, Haig, Senjutsu é de fato a técnica secreta do clã Senju. Naquela época, a Shirama-sama abalou todo mundo shinobi com sua liberação de madeira. O clã Senju, os ancestrais estavam indefesos e não podiam suportar a perda deste ninjutsu, então escolheram gravá-lo. Uma cópia foi deixada em Konoha e outra foi levada por nossa linhagem familiar. Depois disso, houve um gênio do meu clã Senju que, através do estudo da liberação de madeira, foi capaz de criar um ninjutsu semelhante, que era o presente do grupo eremita que foi usado em Haig, Senjutsu, e esse ancestral finalmente escolheu se tornar um monge em o Templo do Fogo. A partir de então, o Templo do Fogo espalhou rumores de que os monges do templo teriam o dom do grupo eremita que pode fazê-los usar uma técnica especial. Na verdade, isso é algo criado pelo clã Senju. Quando eu era criança, cresci neste Templo do Fogo e pude aprender essa técnica. Também aproveitei essa técnica para ocupar a posição de um dos 12 guardiões shinobi. Mais tarde conheci Azuma e descobri que ele é filho de Sandaime Hokage, então passei essa técnica para ele. Afinal, não há mais ninguém na minha linhagem familiar. Se essa técnica for perdida, seria uma pena. Esse é o caso. Agora, você tem alguma dúvida? Shiriku explicou tudo para Kakashi. Inclui também o chamado grupo presente do eremita, que há muito é elogiado pelo mundo exterior. Na opinião de Kakashi, o chamado presente do grupo eremita tem um pouco de energia natural misturada a ele. O chamado Haig, Senjutsu, é uma técnica ofensiva movida pela energia natural com o próprio chakra. Porém, como a energia natural não foi transformada no Senjutsu Chakra, em termos de poder, é muito pior que o Senjutsu. Mas mesmo assim, comparado a outros ninjutsu, já é muito poderoso. Não admira que Shiriku tenha conseguido explodir com uma força tão formidável antes. Kakashi tremeu e riu, sentindo-se um pouco impotente. Esse segredo realmente me pegou desprevenido. Saber disso pode não ser uma coisa boa. Shiriku sorriu e disse, Kakashi-san, os chamados segredos sempre têm um preço. Kakashi acenou com a cabeça quando ouviu isso. O resto é com você, Kakashi-san. Kakashi sentiu seu ombro um pouco pesado, pois parecia que de alguma forma lhe foram confiadas coisas estranhas. Como seu professor, Kakashi naturalmente tem a responsabilidade e a obrigação de proteger Sakura. Só que agora ficou um pouco estranho. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.